Ler é coisa de criança? Sim. O incentivo à leitura começa antes mesmo do letramento. É através das ilustrações, do contato com o livro, com o folhear das páginas, com a contação de histórias, que o gosto da leitura vai sendo estimulado desde muito cedo. O premiado escritor brasileiro Ilan Breman fala que o encontro do ser humano com as histórias deve começar o quanto antes e terminar no último suspiro. Enquanto o folclorista Câmara Cascudo chama as histórias para a infância de leite simbólico, porque alimenta exatamente essa faixa etária, alimenta as nossas crianças. Hoje, o incentivo à leitura na infância é o nosso assunto aqui no programa Seus Filhos. Eu, Thaís Dias, sigo sempre na companhia dela, Roseli Saião. Tudo bem, Roseli? Tudo bem, Thaís? Como sempre, uma delícia conversar com você. E a gente fala de uma parceria muito bacana que seguimos aqui no nosso programa ao longo desse mês com o SESI São Paulo, uma parceria com um projeto para ler e crescer que prevê a doação de mais de 1.830.000 livros, quase 2 milhões de livros doados para alunos e professores da rede pública em mais de 420 cidades. Olha só que bacana esse projeto e a gente vai falar sobre a importância de projetos como esse para o incentivo à leitura. Por isso, hoje a gente também tem convidada especial por aqui, conosco a Mônica Roberta Antônio, que é analista técnica educacional do SESI São Paulo. Mônica, eu quero agradecer muito a sua participação. Olá, eu que agradeço. Para a gente é muito bom estar aqui e poder falar de um tema tão importante, né, que é a leitura. Roseli, quando a gente fala que leitura é coisa de criança, muita gente não entende. Mas a criança não sabe ler, não sabe escrever. Como é que leitura é coisa de criança? É sim, né? Nossa, sim é. Mesmo antes dela aprender a ler essas palavras, né, que a gente escreve ou que já estão escritas. Ela lê, por exemplo, um anúncio, ela lê no restaurante que vai com os pais, aquele ambiente. E quando ela pega um livro e ela folheia o livro, ela lê sim, não aquelas palavras, mas ela inventa uma história que ela imagina que está escrita naquele livro. Então, quanto mais ela ouvir histórias, todo pai, toda mãe adora contar história para os filhos pequenos, né? Uhum. É uma delícia, porque eles vão relaxando, relaxando, mas às vezes a história até acorda. Como? O que foi agora? Então, é importante que a gente ajude a criança a continuar lendo para frente, né? Ou seja, vamos inverter essa história de que, à medida que eles crescem, eles se esquecem de ler, não querem mais, não gostam mais. Eles podem gostar, depende muito da gente. Olha, o Léo, de 6 anos, garante que adora ler e até escrever. Vamos dar uma olhada. Oi, pessoal. Eu sou o Leonardo. Eu amo ler livros. Livros me trazem imaginação. Eu até já criei um. Você já criou um? Como é que era? Era do dragão. E o que tinha o livro? Tinha um dragão, um pote de ouro e uma princesa. E você tem um livro preferido? Qual? É Minecraft. Minecraft. Então fala tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, Léo. Obrigado por participar aqui com a gente. Mônica, muito bacana a gente ver a curiosidade, né, das crianças, esse interesse pela leitura e como o livro tem muito a ver, não só com as palavras, mas com as imagens, né, quando a gente fala principalmente da infância. Com certeza, Thaís. E assim, é muito importante a leitura na infância, principalmente quando ela está atrelada ao lúdico, né? Porque a gente está falando da infância. E é muito importante que as crianças, o quanto antes, né, nos seus primeiros meses mesmo de vida, até no útero da mãe, tenha contato com as histórias. Porque a leitura, ela estabelece relações, né? Então, através do tom de voz. E o lúdico, onde que ele vai entrar nisso para poder ser esse convite à leitura para a criança? Através das encenações, de tom de voz, do brincar. Quando você lê para uma criança, fazendo perguntas para que ela participe dessa leitura, perguntando o que ela pensa daquele personagem, fazendo vozes dos personagens, você não está fazendo uma leitura apenas ali crua do livro, né? Porque a criança, ela precisa dessa ponte. É uma ponte entre a linguagem e o simbólico. Assim como ele disse, né? Desperta a imaginação.
Tem um psicólogo, Bruno Bettelheim, né, que ele trabalhava a psicanálise dos contos de fada. Então, ele trabalhava principalmente com crianças que tinham distúrbios socioemocionais, se eu não me engano. E ele dizia que as crianças, quando elas se identificam com o personagem, elas transmitem ali os seus medos, os seus desejos, e isso ajuda elas a fortalecerem, né, o emocional delas. E aí, com isso, a gente acaba desenvolvendo as crianças com uma saúde emocional melhor. E aí, nesse sentido, a leitura também é cura, né? É isso, é verdade. Agora a gente vai falar sobre o incentivo começando dentro de casa. Conosco agora a Jana Fogaça, que é mãe de uma menina de 3 anos. A minha filha tem 2 anos e 9 meses e ela iniciou aí o hábito da leitura, ela ainda não lê, né? Mas ela começou a ser incentivada ainda quando muito pequena com aqueles livros de utilizar no banho. Em seguida ela passou para aqueles livros de sons de animais e hoje ela já está nos quebra-cabeças e também nesses livros que contam histórias e trazem quebra-cabeça, trazem atividades. Ela mesmo quando vai às lojas ela pede livros, ela diz que quer aquele livro de pintar ou aquele livro com história de bruxa, de monstro, porque ela gosta bastante. E hoje, com 2 anos e 9 meses, ela já monta sozinha quebra-cabeça que são indicados para crianças de 5 anos. Roseli, a gente precisa entender que quando a gente fala de livro para criança, esse livro vai ser rasgado, vai ser desenhado, ele vai ser manuseado e vivido. Porque muitas vezes, né, eu vejo o pai entregando o livro, não, mas olha só, cuidado, hein? Cuidado. Não adianta, vai acabar criando uma barreira, né? Não posso estragar isso aqui. Por isso que, inclusive, a gente tem livros de pano, né? Que é para a criança pequena poder pegar no livro, e o pai não tem que ter medo. E quando a gente dá um livro para a criança, a gente não deve dizer não rasgue, cuidado, né? Assim, olha, isso aqui é uma coisa bem legal, você tem que cuidar bem, a gente vai pelo positivo e não sugere que ele rasgue, porque se a gente disser não rasgue, ele vai rasgar, né? Porque a gente deu a dica. E olha, eu vou dizer que para a criança observar como é que a leitura acontece em casa é uma coisa muito importante. Isso carimba a vida dessa criança. E eu vou contar a história, eu adoro contar a história, né? Que aconteceu com os meus filhos e comigo. Eu trabalhava numa universidade e eu tinha horário para chegar, eles sabiam o horário que eu chegava, e um dia eu me atrasei muito, aliás, mais de 1 hora. E eu cheguei em casa, os dois estavam muito bravos. A mais velha tinha acho que uns 7 anos e o outro tinha uns 4. Mas eles estavam bravos, mas eles ainda não conseguiram dizer para mim que estavam bravos, porque eu me atrasei muito para estar com eles, né? E aí eles falaram assim, a gente estava pensando que você morreu. E que aí a gente estava dividindo quem ficava com as suas coisas. Mas aí nós brigamos aqui com o livro, a gente não sabe com quem que fica os livros. Ele quer, eu quero também. Então, nesse momento, eu fiquei muito assim emocionada ao perceber, né, que o valor que eu dou aos livros foi transmitido a eles. Nossa, eu achei bonito. E o valor que eu dou aos livros eu recebi do meu pai, que todo santo dia pegava, sentava numa cadeira de balanço, abria um livro e lia por um bom tempo. Isso me deu vontade de ler. A gente está com vontade de ler agora também, né? Depois dessa história de pegar o livro e começar mais calma. Daqui a pouquinho a gente faz isso, porque tem mais do nosso programa. E a gente está aqui falando mais uma vez para você que nos acompanha no rádio, para você que está vendo a gente pela nossa live no YouTube, direto da Sala Digital, uma parceria da Band com o Google. E vamos acionar ela, Alessandra Petralha, que tem mais informações, curiosidades sobre incentivo à leitura. Aqui na Sala Digital, a gente identificou que tem muito brasileiro recorrendo ao Google para procurar dicas de como ensinar as crianças a ler e escrever. Esses 2 termos aparecem no topo do nosso ranking quando a pergunta é como ensinar criança a. A lista traz também como ensinar a criança a falar, a andar de bicicleta e a ensinar o alfabeto. Das 5 coisas mais buscadas, 4 têm a ver com o processo de aprendizagem. Agora, quando a gente aprofunda um pouco mais essa investigação, dá para constatar que entre ensinar a ler e ensinar a escrever, o processo de leitura dispara na frente como o mais procurado, o que reforça que tem muita gente mesmo querendo dicas e informações sobre como alfabetizar. Eu volto com você, tá?
Valeu, Ale, obrigado pela participação. E, Mônica, quando a gente fala, né, dessa preocupação em acelerar esse processo de alfabetização da criança, do letramento, é importante usar o livro não para acelerar esse processo, mas para tornar ele mais natural e gradativo. Com certeza. É claro que a leitura, ela contribui com o processo de alfabetização, mas isso não pode ser o objetivo final. O gosto pela leitura, para que a criança desenvolva esse gosto, é muito importante, como a Roseli já disse isso, que não seja aquela leitura obrigatória. Precisa ser uma leitura afetiva, uma relação de brincadeira mesmo com o livro. Tem uma história que eu vou contar para vocês, dentro desse projeto do SESI mesmo, do SESI para Todos, que é um projeto que visa não acelerar, mas melhorar a alfabetização, contribuir com a alfabetização no Estado e aprimorar o ensino da língua portuguesa e matemática. Então, num desses projetos que a gente faz com os professores da rede pública, tinha um projeto que era de língua portuguesa e a gente trabalhava o ensino da língua portuguesa por meio do teatro. Então, dentro de um momento desse projeto, a formadora entrava com a professora na sala de aula. E a professora falava que era um terceiro ano, que muitos não estavam alfabetizados, não gostavam da leitura. E aí a gente levou uma mala customizada para dentro da sala. Então a mala já chamava atenção por fora, que ela tinha texturas, e dentro da mala tinha um mini cenário. Uma sala, uma cozinha e personagens lá imaginários, fantoche. Aí a professora tinha um livro dentro da mala que, coincidentemente, a professora já tinha trabalhado com a turma, mas a turma de terceiro ano não tinha se interessado. Quando a professora chegou com a mala, os olhinhos já ficaram todos curiosos. A hora que ela abriu a mala, tirou o fantoche, pegou o livro e começou a ler aquele livro, mas na voz da personagem do fantoche, todos os alunos ficaram ali alvoroçados e todos quiseram ler e participar. Então, os alunos que ainda não sabiam ler, liam as imagens, inventavam finais alternativos. E os que sabiam ler, ficavam lendo e contando a história para os outros. Assim, era uma turma de 35 alunos. A gente teve que contar mais de 7 vezes a história. E aí entra a questão da repetição, né? Que a criança gosta de ouvir a história repetida. Então, assim, as crianças... se elas forem motivadas numa leitura afetiva, que não seja aquela por obrigação, com certeza a gente consegue desenvolver esse hábito da leitura com gosto, com prazer, porque a leitura ela está vinculada a isso, ao prazer do ato de ler. Roseli, para a gente fechar aqui esse bloco sobre incentivo à leitura na infância, qual é a sua dica de hoje? Ai, gente, todo mundo já sabe que eu sou apaixonada pelos livros que são dirigidos à criança. Eu não digo que esses são livros infantis, porque é livro para todo mundo, viu? Aliás, muitos pais já me mandaram mensagem dizendo que adoraram tal livro. E eu então escolhi um livro que fala de uma coisa muito comum da infância. Um amigo invisível. Quem não tem um amigo invisível? Eu tenho até hoje, gente. A minha amiga invisível sou eu mesma, dialogando com aquilo que eu falei, eu deixei de falar. Mas por que você não falou tal coisa? Então eu tenho, né? Eu sou minha amiga e minha inimiga, às vezes. Eu escolhi um livro que fala sobre esse amigo imaginário que às vezes ajuda e às vezes atrapalha um pouco a criança a ter sua vida, os seus colegas, brincar com eles, descer para a calçada ou para o pátio. O título do livro é A Menina e o Leão. O leão é um amigo imaginário dela, maravilhoso. Eu quero agradecer a participação de quem está sempre aqui com a gente no programa Seus Filhos, te convidar a interagir conosco, nosso e-mail seusfilhos@bandnewsfm.com.br. Agradeço ainda a participação da Mônica Roberto Antônio, que é analista técnica educacional do SESI São Paulo, pela sua interação, pela sua participação por aqui. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Sono, alimentação, uso de eletrônicos, lição de casa. São temas que são campeões de participação dos pais aqui no programa Seus Filhos. Por isso, decidimos, nos próximos blocos, abrir espaço para tirar algumas dessas dúvidas. Eu preparei aquela seleção com as interações que mais se repetem entre as mensagens dos nossos ouvintes para Roseli Saião, daquela forcinha, aquela que a gente precisa, né, na hora de lidar com essas questões. Bora começar, porque eu, Thaís Dias, estou por aqui, Roseli Saião também. Roseli, alguns temas, como eu citei, são aqueles temas básicos, né, que os ouvintes têm muitas dúvidas. Vou começar falando sobre uma noite bem dormida, de sono.
quando se trata da criançada, acho que a pergunta mais frequente é: vou voltar a dormir de novo, Roseli? Será que meu filho vai dormir uma noite inteira? E aí a gente fala ali dos recém-nascidos, até ali o meio, né, da primeira infância. Vai voltar a dormir uma noite inteira, sim, né? Mas olha, sem preocupação, nunca. Agora não vai dar. Tem gente que perde o sono por conta das preocupações. Mas aí a responsabilidade não é por ser mãe, por ser pai, né? É pela própria maneira de internalizar os problemas, ficar pensando neles, ficar às vezes ansioso em demasia por conta desses problemas. Agora, a criança demanda, né, durante a noite para os pais, muito no começo da vida, né? Os 5, os primeiros anos, mais ou menos, às vezes 4, às vezes 6, depende da criança. Mas é possível, né, que a mãe e o pai planejem um cotidiano e uma vida noturna, né, de modo a permitir que pelo menos um deles tenha alternadamente uma noite inteira de sono, né? Em vez de alternar às vezes, eu conheço casais que alternam às vezes. Agora vai você, alterna os dias, porque daí um dia a mãe consegue dormir a noite toda, no outro dia o pai que consegue dormir a noite toda. É preciso criatividade, né? Agora, quando o filho se torna adolescente, às vezes a gente não dorme, esperando ele chegar de volta de casa para casa. Não, e aí a preocupação é porque eles dormem demais, mas é normal dormir demais também na adolescência, né, Roseli? É normal. Só não pode ficar congelado no sono, né? Ficar preso no quarto e dorme. Não, eles dormem mais, eles precisam dormir mais. Como em geral eles vão para a escola de manhã, eles são acordados precocemente antes de terminar de dormir, aí eles vão dormir à tarde, mas é bom a gente estipular um limite para que ele não fique acordado a noite toda e aí entre nesse ciclo vicioso, né? A gente não consegue entrar num círculo virtuoso com o adolescente do sono, mas a gente consegue pelo menos um equilíbrio. Roseli, tem sempre aquela pergunta assim: tem receita mágica para o meu filho dormir? E aí? Não tem. Ai, que pena, né, Thaís? É mas não tem. Eu acho uma pena. Mas olha, vai variar a estratégia que os pais vão ter êxito, vão ter sucesso, vai variar na época da vida da criança, do filho, vai variar de filho para filho. E é preciso sempre pensar, né? Eu ainda não testei tal situação, tal estratégia. Nunca a gente pode pensar, eu já fiz de tudo, porque nunca a gente consegue fazer de tudo com os filhos. Então é bom botar a criatividade e a paciência para funcionarem. E aí tem uma outra questão que sempre aparece assim: olha, eu já ouvi um amigo dizer que pode deixar o filho chorar bastante uma noite, porque na noite seguinte ele vai dormir. E aí deu certo, com o meu amigo funcionou. E aí, pode deixar o filho chorar a noite toda? Olha, por favor, não faça isso. Tem gente que diz que apanhou na infância e está bem. Não está bem, né? Poderia estar melhor e sabe-se lá as questões internas dele que às vezes ele mesmo desconhece. Olha, ficar chorando à noite sozinho para uma criança, isso pode se transformar num trauma, né? Uma coisa que vai ficar carimbada, assim, uma situação de abandono. Se a criança chora, é porque ela precisa de alguém, um adulto por perto. Não precisa pegar no colo, não precisa ninar, mas precisa conversar com essa criança nesse desespero que a criança entra de não saber se ela está absolutamente sozinha no mundo ou se ela ainda conta com pessoas que cuidam dela. Então a gente precisa levantar, por mais difícil que seja, e chegar lá e dizer: filho, estou aqui. Eu acho que isso é que importa. Tem dica, Roseli, para os nossos ouvintes sobre o sono? Você preparou? Preparei uma dica que é um livro, né? E eu adoro o título desse livro, que é assim: este não é mais um livro sobre o sono. Por quê, né? Porque é um livro diferente sobre o sono. Tem explicações a respeito do funcionamento do sono, do sonho. Tem também a negação de algumas fórmulas mágicas. E olha, e tem também dicas práticas que podem funcionar com algumas crianças e com outras não. Então vou repetir: este não é mais um livro sobre o sono. Tá aí a dica da Roseli e eu vou
para o próximo assunto. Eu falei que eram as dúvidas mais recorrentes. Lição de casa, Roseli. Posso ou não posso ajudar o meu filho? Não ajuda não, né? Lição de casa, eu tenho certeza que se você fez a escola, você teve a sua lição de casa e provavelmente você não teve ajuda dos pais na sua lição de casa. A escola, eu considero assim, é a primeira batalha na vida que a criança deve enfrentar por conta própria, sozinha. E a lição de casa, por mais chata que seja, né? Porque é monótona, faz a criança entender que ela tem alguns compromissos a fazer, mesmo não gostando. O nosso trabalho é assim, né? A gente não gosta de 100% das nossas atividades profissionais. A gente pode gostar até da maioria, mas algumas são chatas. Para a criança é assim também. Então ela tem que aprender sozinha a dar conta. É claro que a gente tem que organizar o horário, o local, mas assim, ajudar a fazer não. E se ele errar? É assim que ele vai aprender, né? Levando para a escola o jeito errado que ele entendeu, porque lá ele pode ter um novo ensinamento por parte da professora. Agora, Roseli, tem também dúvidas aqui práticas de fases de desenvolvimento. Eu vou tentar consolidar porque são bem parecidas. Por exemplo, há um momento ideal para o desfraude? Há um momento ideal para o desmame? Como é que eu sei que o meu filho está dentro daquela faixa etária, dentro das regras, né, daquele livro? Até tantos meses precisa estar nessa fase, fazendo isso. Aí o meu filho não está, eu entro em desespero. Tem isso? Ou é observar o seu filho, tentar conhecê-lo para saber que alguns vão mais rápido, outros mais devagar? Olha, tem que funcionar, Thaís, o bom senso em primeiro lugar, né? Não adianta querer apressar muito, por exemplo, a tirar as fraldas da criança, porque ela tem que ter uma maturidade do físico, do biológico, para conseguir controlar, né, o seu próprio corpo. E tem uma idade para isso. Antes dos 2 anos não consegue. Então, a partir dos 2 anos é possível começar a fazer o processo, que para algumas crianças é mais rápido e para outras crianças é mais longo. Isso não coloca ninguém numa faixa de, isso não é normal. Não existe isso, né? Essa é uma cartilha que a gente precisa esquecer. Tantos meses ou tantos anos precisa ser assim. Vamos deixar essa história de lado. Olhar para a criança e ver. Alimentação, desmame, a alfabetização, tudo isso os pais ficam numa tentativa de comparação, porque aprenderam isso. É hora da gente desaprender e se desacostumar a fazer essa comparação com outras crianças, com outros filhos, porque cada um é único, cada um tem um ritmo de aprender e de caminhar na vida. Assim somos nós os adultos, né? Tem alguns adultos que são absolutamente energéticos, tem outros que são mais quietos, mais tranquilos, e nesse mundo tem lugar para todo tipo de gente. Programa Seus Filhos especial para tirar as dúvidas mais frequentes dos nossos ouvintes pelo nosso e-mail, seusfilhos@bandnewsfm.com.br, também pelas nossas redes sociais, @Roseli Saião, Roseli com Y, Saião também, ou @ThaísBDias, Thaís com H. Muitos ouvintes nos buscam e com dúvidas muito semelhantes. Então hoje a gente falou assim, o programa, nesses 2 blocos, vai responder a diversos temas e tirar algumas dessas dúvidas. Roseli, vamos falar de alimentação, porque eu acho que, junto com o sono, são aqueles temas campeões de dúvidas dos nossos ouvintes. Primeiro, como é que eu faço meu filho comer bem? E aí, tem receita, eu perguntei agora há pouco de receita mágica, tem essa receita milagrosa, o ingrediente que a gente pode usar? Eu adoro as perguntas dos nossos ouvintes, porque retratam um pouco assim da nossa cultura, né? Então, a gente quer que alguém diga pra gente como fazer. Uhum. E mais, né? A gente quer que aquilo que alguém disse como fazer funcione. E com todas as crianças. Não existe isso, gente. Não existe. Eu adoraria que existisse, mas não há, né? Como é que eu faço para o meu filho comer bem? A gente tem algumas pistas, né? A primeira coisa é a gente comer bem. Quando a família come bem, é quase natural o processo de a criança aprender a comer bem. Isso não significa que ela vai gostar dos mesmos alimentos, das mesmas comidas que os pais gostam.
mas ela vai, assim, aprender a ampliar o universo do paladar dela. E eu acho isso muito legal, né? Então, ela vai ter curiosidades alimentares, ela vai se interessar por conhecer novas comidas. Às vezes, até aproveitando a internet, né? Aprender a ver os hábitos alimentares de outros povos, que pode ser que ele nunca conheça, né? Nunca consiga ir até esses países, mas conhecendo a cultura alimentar de um povo, a gente conhece um pouco, né? Da cultura um pouco desse país, inclusive. Então, o primeiro passo é a gente se alimentar bem. O segundo passo é a gente não forçar. Porque com criança pequena parece que há uma neurose coletiva de mães. Meu filho precisa comer, come isso, come aquilo. Ah, não quer isso, então eu vou substituir por aquilo. E aí acontecem grandes desastres. A maioria, né, das nossas crianças, não são todas, infelizmente, mas a maioria das nossas crianças tem o que comer. Não vai, assim, ficar doente, né, por fome ou morrer de fome. Então, se a criança diz, não quero almoçar, tudo bem, então você nos acompanha, fica um tempo lá na mesa com a gente. Se tiver vontade de comer um pouquinho, come. Se não tiver vontade, não come. Espera o jantar ou espera o lanche da tarde. E nada de dar o chocolate, dar o iogurte. Não precisa e não deve. É assim que a gente alimenta alguns vícios alimentares, né? Fazendo substituição. Não, se ele não quer almoçar, pode ficar sem almoçar um dia ou outro, não há problema algum. Incluir essa criança também na rotina de preparação dá uma boa ajuda, né? É adorável. Precisa de paciência, né, por parte da mãe ou do pai de quem estiver cozinhando. Porque não vai fazer certinho e vai fazer uma certa bagunça. Mas eles adoram. Roseli, e aí quando a gente fala de comer, né, comer bem, essa é uma pergunta clássica. O meu filho só come, aí varia, macarrão e feijão, ou arroz, carne e batata. É muito comum a gente receber esse tipo de pergunta, mas eu não sei como variar e melhorar a qualidade da alimentação. Dá para fazer isso? Dá, com calma, paciência, dá, né? A primeira coisa que eu digo para os nossos ouvintes é: não se refiram aos seus filhos que ele tem seletividade alimentar. A gente adora diagnóstico, né? Ah, meu filho tem isso, meu filho tem aquilo, desfraude, seletividade alimentar, síndrome de oposição. Ah, não, vamos, meu filho não come bem porque ele só gosta de macarrão ou só gosta de arroz, bife e salada. Quando a criança alcança um bom gosto numa determinada comida, ela ganha segurança com aquela comida. E aí, olha, tem duas utilidades para a criança, né? Essa coisa da segurança, de saber o que vai acontecer, o que esperar, não vai acontecer nenhum gosto diferente que eu não vá gostar, e também, né, de manifestar alguma preferência. Então, assim, a gente deve, com muita paciência, ir oferecendo aos poucos um alimento novo, sem grandes estardalhaços, que é para a gente aprender a não fazer chantagem emocional com a criança e nem permitir que ela aprenda a fazer usando alimentação, né? Não, alimentação é uma coisa importante para cada um de nós, mas isso não deve servir de instrumento de luta de poder entre a mãe ou o pai e os filhos. Isso pode acontecer, né, inclusive com outras coisas. Então, a criança pode ficar um período fixado num alimento. A gente não precisa se desesperar. Aos poucos, a gente vai oferecer outras possibilidades, sem nenhuma pressa, porque uma hora ou outra ela também vai querer variar, porque cansa, às vezes, o mesmo gosto. Agora, Roseli, para ajudar esses pais que estão tão angustiados, você selecionou um filme que é muito bacana. É um filme que eu gosto muito. É um filme bem interessante, muito diferente, muito curioso. É a história, aliás, o título do filme é Toast, a história de uma criança com fome. É uma história de uma criança que adora comer, gosta dos alimentos, mas a mãe dessa criança não tem interesse em cozinhar, não gosta muito de alimento, não está nem aí, né? E aí vai acontecendo reviravoltas na história da vida dessa criança e a gente vai acompanhando, né? E sempre a comida como eixo
que vai ligando a várias etapas da vida dele. Vale a pena. Toast, a história de uma criança com fome. E não é à toa, né, que muitos alimentos trazem memórias afetivas. Exato. Esse filme vai falar sobre isso. Agora, Roseli, vou para aquele ping-pong com Roseli Saião. Chupeta e mamadeira, pode ou não pode? É uma escolha familiar, né? Nada proibido, eu não gosto de proibições, né? Criança não pode isso. Se a gente respeita os direitos da criança, a dignidade de vida dela, a gente pode escolher dar a chupeta por um período ou não dar nunca chupeta. Eles vão enfrentar as mesmas dificuldades, dando ou não dando a chupeta. Internet, celular, aparelhos eletrônicos, pode a partir de que idade? Quanto mais tarde, melhor para a criança. No começo da internet, a gente não sabia se era bom, se era ruim, se fazia bem para a criança, mas a gente pegou um bordão assim, essa geração já nasceu na era da internet, então eles têm que ter internet com 2 anos, 3 anos, 4 anos. E olha, o presente que a gente mais queria dar para eles era um celular. Agora, nós já sabemos que eles usaram em excesso, não faz bem o uso em excesso, e o excesso é muito menos daquilo que a gente pensa como excesso. 1h30 pode ser excesso, 2 horas pode ser excesso. Então, assim, quanto mais tarde, melhor. As redes sociais, a idade mínima, em geral, é 13 anos, mas já está se estudando no Brasil a possibilidade de passar para 16 anos. Uma idade, assim, que eu acho que já tem um pouco mais de maturidade para não ser totalmente consumido pelas redes sociais. Então, assim, gente, não tenham pressa. A vida adulta está aí para eles fazerem tudo o que eles queriam fazer antes, mas que tinha coisa mais interessante para fazer, para aprender melhor a ver esse mundo de um jeito mais crítico, né? Então, assim, espera a adolescência chegar, espera os 12, 13 anos, eles têm coisa melhor para fazer antes disso. Agora, para fechar, Roseli, pais, mães, aquelas pessoas que estão ali no dia a dia, alguns padrastos e madrastas nos buscam e falam assim, eu estou exausto. O dia a dia está difícil, está puxado e eu não estou dando conta. O que eu faço, Roseli? Outro dia eu vi uma frase num post que eu achei interessantíssima. De vez em quando a gente tem que derrubar um prato. Porque ela fazia a ideia do equilibrista que fica com as varetas com vários, né? Fica na mesa lá, corre para cá, corre para cá. De vez em quando, gente, a gente tem que, liberar uma questão e tirar ela como prioridade, né? Eu acho que isso é importante. Há algumas prioridades que não tem jeito de sair da nossa cabeça nunca, e nem do nosso cotidiano. Cuidado com os filhos, a saúde deles, isso é inegociável, né? O fato de eles terem a condição de brincar também. Agora, olha, levar em tal lugar, levar em outro lugar, fazer lição de casa junto, é muita coisa, deixa a gente exausto mesmo. Primeiro ponto, é importante a gente reconhecer nossos limites e nosso potencial, né? Então, quando a gente dá conta de um limite, é bom a gente reconhecer, aceitar, porque se a gente tentar ultrapassar, vai cair sobre as crianças, né? Rede de apoio. Rede de apoio, gente, é fundamental na vida de quem tem filhos. Aí a gente chama, pede ajuda, chama essa rede e diz, eu preciso parar uma noite, eu preciso parar um dia. Eu acho que isso é mágico. Desculpa. E o programa Seus Filhos quer ser essa rede de apoio para você que quer tirar uma dúvida, que quer uma orientação, está se sentindo perdido. Entre em contato com a gente, manda o seu e-mail para seusfilhos@bandnewsfm ou nos acione diretamente nas nossas redes sociais. Vou repetir para você que chegou, @Roseli Saião, Roseli com Y, Saião também, ou @Thaís B. Dias, Thaís com H. A gente fica muito contente de ter a sua participação. Fizemos aquele consolidados das principais dúvidas,
Mas se você quer aprofundar em algum tema, nós já falamos sobre todos esses temas ao longo aqui dos anos no programa Seus Filhos. É só entrar no site da Band News FM e consultar, porque você vai conseguir um programa dedicado mais profundamente a cada um desses assuntos, ou vários programas dedicados a esses assuntos. Então, é só participar. Quero agradecer muito mais uma vez a produção e a toda a equipe da Sala Digital, da Band, em parceria com o Google, que está sempre conectado e nos apoiando aqui no programa Seus Filhos, que também está com as imagens para você nos ver no YouTube. Agradeço ainda o José Antônio de Araújo, que sonoriza lindamente o nosso programa. Um beijo especial para você, nosso ouvinte, que está sempre ligadinho na gente. E o meu beijo, meu carinho para ela, Roseli Saião. Beijo, Roseli. De volta, Thaís, um outro beijo muito carinhoso. E para os nossos ouvintes que hoje nos veem, um beijo, muito carinho para vocês. E continue ligado, porque você já sabe, os Seus Filhos você só ouve aqui na Band News FM.